No sábado, o presidente Lula indicou a advogada Verônica Abdallah Sterman para o cargo de ministra do Superior Tribunal Militar, o STM. Caso seja aprovada depois da sabatina do Senado. É uma prova de TCC. Prova de TCC de faculdade de Direito vagabunda pendurada na avaliação do MEC é mais séria que sabatina do Senado, para cargo de ministro. Verônica assume uma cadeira destinada à advocacia, que será aberta em abril com a aposentadoria do ministro José Coelho Ferreira. Ela será apenas a segunda mulher em toda a história no STM. O nome de Verônica Sterman era defendido por Chancha e pela nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Vale lembrar que Verônica defendeu Gleisi e o ex-marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, em caso da Operação Lava Jato. Aí eu não entendo. Por que ela vai para o Superior Tribunal Militar? Porque ela já defendeu o canhão? Não, é a única correlação que vejo. Tem que ter alguma ligação. É a única de ter sido advogada do canhão. Foi advogada. Porque fora isso, eu imagino que é alguém que lida com as questões do Código Militar e coisas e tal. Por isso existe um tribunal especializado. Sim. Porque tem pessoas especializadas no assunto. Agora, foi advogado do canhão. E ainda teve o apoio da Janja, hein? Teve o apoio da Janja. E por falar em Janja, tá na hora, cocoricó, tá na hora, tá... A primeira-dama Janja discursou e chorou ao lado de Lula na última sexta-feira. Ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou. A Janja chorou durante um evento do MST em Minas Gerais, ao falar sobre o Dia das Mulheres. Janja afirmou que não sente medo e nem vergonha, mas sim coragem. Ah, não, você põe sonora da Janja, Alemão? Põe aí, vai, roda aí. Tá muito difícil para nós mulheres. Cotidianamente sermos mortas, violentadas, ter nosso corpo exposto. Então, eu acho que amanhã é o dia de lembrar todas as companheiras que tombaram, e a gente sabe que tem muitas companheiras aqui do movimento, dos movimentos que estão aqui, que tombaram, então é o dia de homenageá-las, e também um dia de luta para que nós mulheres consigamos tocar a nossa vida com segurança, com tranquilidade. E eu queria agradecer o carinho que eu fui recebida hoje aqui por algumas companheiras. É um carinho que só me faz seguir de cabeça levantada. Eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, eu só tenho coragem. E a coragem é vocês, mulheres, hoje aqui, as mulheres que me abraçam todos os dias. E hoje eu queria dividir com vocês isso, a coragem de seguir lutando por um Brasil e por um mundo mais justo, solidário, igualitário para todas e para todos. Escuta, qual que é o nome da... Não, que minha senhora, que a senhora tem coragem, a gente já sabe, né, minha senhora? Minha senhora, você não precisa falar o óbvio. Que ela não tem A vergonha. senhora é corajosa, minha senhora. Como é que chama aquele apresentador? Rodrigo Faro. Ela aprendeu a chorar com o Rodrigo Faro? Adeus! Gugu! Aí depois de Abrido, depois de Cidadões, depois de Faraona, ela vem com o que agora? Samos. Nós somos. Aí ela fala assim, em pleno carnaval, ela vem achar ruim que as mulheres têm corpo exposto. Como se não fossem as próprias mulheres que estivessem expondo os corpos. As mulheres com os corpos, o nosso corpo exposto. Ainda bem que é das mulheres do carnaval. Nosso corpo sendo exposto. Não, o duro é assim. Terceiros. Por que ela não acha ruim de expor os corpos em vestes cafonas? Porque isso é.
que tem que ter coragem. A gente sabe que a senhora é corajosa. As roupas cafona que ela me compra com nosso dinheiro, hein? E a gente nem sabe quanto é, porque ninguém conta quanto é. Que mais aqui? Continuando ainda, tá? Segundo informações do meu querido amigo Cláudio Dantas, a injeção inédita de recursos na Organização de Estados Ibero-Americanos tem influência direta dela, Janja, a corajosa, que poucos meses após a posse, ou possessão seria, de Lula, esteve em Madrid, na sede da OEI. Na ocasião, a primeira-dama foi convidada para coordenar a rede ibero-americana para inclusão e igualdade. Desde então, a organização já assinou contratos sem licitações que somam quase 600 milhões de reais. Inclusive, o secretário-geral da OEI, o espanhol Mariano Rabonero, foi quem organizou o evento G20 Social, que reuniu artistas e militantes no Rio de Janeiro. Lá, aquele evento que a Janja fez na zona, sabe, na zona portuária do Rio de Janeiro, também conhecido como Janja Palusa, que foi ali na zona portuária. E aí? É a farra com dinheiro público, Janja, como sempre, corajosa, né? Ela é corajosa, ela realmente não tem vergonha nenhuma na cara dela. Guerreira, ela disse cafona. Bem, o que eu falo mesmo? Marmota de Minas Gerais, viu, gente? Então, é a farra com dinheiro público. Ela segue aí sendo uma pessoa, uma figura que é protagonista aí em alguns momentos, cafona e marmota, na malversação, né, do dinheiro público. E da língua portuguesa. E da língua portuguesa, principalmente. E também das regras de etiqueta. Agora, e de vestuário. Eu queria chamar a atenção que eles estão ali num evento, né, que o painel atrás está dizendo reforma agrária e mais alimentos. Então aí você vê, essa fala também da Janja, a gente viu ela direto da zona rural, não da foi? Zona rural, tá, exato. Certo. E ali colocando reforma agrária e mais alimentos, isso é muito simbólico, porque no momento em que nós temos no país... A valorização do ovo. Um problema de alimentos caros, né? O ovo virou aí um artigo de luxo, o café virou um artigo de luxo. Aí ele vem, ali tem uma mensagem subliminar, né? Como se a reforma agrária fosse resolver o problema dos alimentos. A reforma agrária, se o PT quisesse ter feito a reforma agrária, já tinha feito. Né? O movimento Sem Terra virou uma bandeira política que é usada só já fizeram, a Gleisi Hoffmann fez aquele monte de plástica, reformaram a gralha inteirinha. Mas virou uma bandeira, porque uma reforma agrária, gente, não é tão complicado assim. Você identifica quais são as terras improdutivas no país e 10 anos, uma década é mais do que suficiente para fazer uma reforma agrária e resolver esse problema. Eles não querem resolver problema de reforma agrária. Isso é uma bandeira política que serve para esses movimentos ficarem sempre aí fazendo essas confusões, ser sempre uma pauta, né? O alimento está caro. O problema não é econômico, o problema não é a inflação, o problema não é a falta de responsabilidade fiscal e a incompetência completa do ponto de vista da condução da economia desse governo. O problema é a reforma agrária. Então é um discurso eterno. Esse movimento já fez 40 anos de existência e não se resolveu esse problema da reforma agrária até hoje. Eles não querem resolver, eles não vão resolver. Isso é uma bandeira política que vai ficar eternamente aí, servindo para angariar votos da população mais carente. Porque a população pobre, o próprio Lula disse isso, quando começa a ganhar um pouquinho melhor, ou ter acesso a um pouquinho mais de conhecimento, para de votar no PT.